Amém. Então, sem demora, vamos lá. Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Vamos ler Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. E vamos ler até o capítulo 16, versículo 3. Então, Êxodo 15, 22 ao 16, 3. Se você quiser acompanhar aqui no telão, vou usar a tradução King James, Bíblia King James Fiel de 1611, que é uma tradução muito boa também. Então diz assim a palavra de Deus: Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra o Senhor, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança. E ali ele os testou e disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. E tomaram a sua jornada de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois da sua partida da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade. Por que nos trouxeste para este deserto, para matar toda essa assembleia de fome? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Convido você a orar comigo. Pai, obrigado. Estamos aqui diante da Tua palavra. Eu quero me humilhar na Tua presença nessa manhã, pedindo que o Senhor venha me usar pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, peço que o Senhor me encha de poder, de graça, de ousadia, e oro pelos meus irmãos, oro para que o Senhor esteja tocando a mente de cada um aqui, abrindo o entendimento para a compreensão da Tua palavra. Quero repreender todo sofisma, todo dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus, toda a cadeia, toda a barreira, todo o preconceito que possa vir atrapalhar esse tempo, em nome de Jesus eu quero declarar por terra. E também, Senhor, eu peço que o propósito da Tua palavra se cumpra, e nós sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então que cada um de nós, nessa manhã, possa ser corrigido, instruído, ensinado, em nome de Jesus, e aperfeiçoado pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos, na manhã de hoje, dar continuidade ao assunto que nós iniciamos no mês passado, através do pastor Adriano. Nós iniciamos no mês passado uma série de mensagens sobre o êxodo de Israel. O tema é livres da escravidão, e hoje eu quero falar sobre esse tema mesmo, sobre nós sermos livres da escravidão. Eu já preguei sobre isso, então hoje o tema é livres da escravidão, parte 2, amém? Então nós acabamos de ler um texto onde o Senhor se revela ao seu povo no deserto
como Jeová Rafá, como o Deus que cura, o Deus que sara, mas não somente como Jeová Rafá, mas também de alguma maneira como Jeová Jirê, como um Deus provedor. Quando o povo murmura por comida, Deus providencia a comida para esse povo. Agora, antes de nós meditarmos sobre essa passagem, vamos lembrar o que aconteceu antes e também um pouquinho sobre o que aconteceu depois. Então vocês lembram que o povo de Israel viveu no Egito durante 430 anos. Quando os israelitas chegaram no Egito, eles eram uma família grande de 70 pessoas, chegaram ali através de Jacó, através de José, na verdade, trazendo ali o seu pai Jacó, seus irmãos, seus sobrinhos, enfim, e os israelitas chegaram ali e eles foram abençoados a princípio. Mas então morre aquele faraó que conhecia José, se levanta um outro faraó, e esse faraó não conhecia José, e ele passa a oprimir os israelitas. E num período de 430 anos, os israelitas deixam de ser uma família e passam a ser uma grande nação. De 70, eles crescem tanto que eles se tornam cerca de 3 milhões de pessoas. Alguns estudiosos dizem que poderia chegar a 5 milhões de pessoas, imagine, porque eram 500 mil homens, fora mulheres e crianças. Esses 500 mil homens eram homens de guerra, já eram homens casados, homens com filhos. E você sabe, naquela época não tinha nenhum meio anticoncepcional, então as pessoas tinham muitos filhos mesmo. Se cada um daqueles homens tivesse 5 filhos, alguns 8, alguns até mais do que isso, então pode chegar sim a 5 milhões de pessoas. Mas então agora Faraó está oprimindo o povo de Deus, e Deus tinha feito uma aliança com Abraão, o pai desse povo, de que os conduziria a uma terra, a terra prometida. Então o povo clama a Deus, Deus levanta um libertador chamado Moisés, e Moisés é usado por Deus para, com mão forte, libertar esse povo da escravidão do Egito. Então nós temos ali as 10 pragas, temos a celebração da Páscoa, e finalmente então Faraó libera esse povo para ir ao deserto. Mas Deus conduz esse povo até o Mar Vermelho, e o povo fica encurralado ali no Mar Vermelho. E Faraó se arrepende então de ter libertado o seu povo e resolve ir atrás do povo de Israel. E agora o povo de Israel está ali diante do Mar Vermelho, eles observam de longe Faraó vindo para tentar prendê-los novamente, e eles começam a clamar, eles começam a murmurar contra Moisés e contra Deus, dizendo: era melhor ficar no Egito, ser escravo no Egito, do que morrer aqui diante do Mar Vermelho. E Moisés então clama ao Senhor, e Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E o povo começa a marchar, Deus envia um vento, e esse vento abre o Mar Vermelho, parede de água à direita, parede de água à esquerda, e todo aquele povo, toda aquela nação atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto. E Faraó então entra ali no meio do mar, atrás do povo, depois de um tempo, mas eles começam a ter dificuldades, porque as carruagens, as bigas ali de Faraó começam a atolar ali na areia do mar. E quando o exército está ali tendo muita dificuldade de atravessar o Mar Vermelho, Deus fecha o mar e o exército de Faraó morre todo afogado. E aí Israel celebra, nós temos ali o cântico de Moisés, temos Miriam com as mulheres tocando pandeiro e celebrando a Deus, e aí então eles entram definitivamente no deserto, e Deus os conduz até uma região chamada Mara. A palavra Mara significa amargo. Por quê? Porque as águas ali de Mara, elas eram amargas, e o povo vai beber a água era amarga, eles não conseguem beber, e eles reclamam ali com Deus, com Moisés. Moisés clama a Deus, Deus mostra a Moisés uma árvore, ele corta aquela árvore, joga a árvore na água, e a água é sarada, e ali Deus então se revela ao povo como Jeová Rafá, como Deus que cura, como Deus que sara, e o povo pode beber daquela água. Mas passa um tempo, o povo sente fome, e eles voltam a murmurar contra Moisés, contra Arão, contra Deus, dizendo: era melhor estar no Egito
e ficar lá como escravo, porque lá nós estávamos diante das panelas de carne, nós tínhamos pão à vontade. Vocês nos tiraram do Egito para nos matar aqui nesse deserto. E aí então Moisés vai ao Senhor e Deus diz: esse povo vai comer carne, esse povo vai comer, eu vou mandar codornizes para que esse povo coma. E Deus envia então várias codornizes até o acampamento ali de Israel, e eles agora têm carne para comer. Mas não para por aí, Deus promete também enviar o maná. E Deus diz: a partir de agora, todas as manhãs vai chover pão do céu, junto com o orvalho que desce ali no deserto, vai descer pão do céu, e vocês vão colher a quantidade que vocês vão comer durante o dia. Cada família deve colher todas as manhãs a quantidade de maná para comer naquele dia. A partir desse momento, do capítulo 16 de Êxodo, o povo começa a colher o maná. Não sei se vocês sabem, mas a palavra maná significa o que é isso? Porque quando o povo acorda pela manhã e vê que tinha pão que desceu do céu, eles perguntam: o que é isso? E chamaram aquele pão que descia do céu de maná. E eles colhiam então aquele pão todos os dias, e eles não deveriam colher por mais de um dia. Por exemplo, eu deveria pegar a quantidade necessária para mim e para minha família num dia. Se sobrasse para outro dia, aquilo ia apodrecer, ia encher de bichos. Então Moisés falou: vocês devem pegar a quantidade para o dia, não peguem mais. Mas alguns israelitas rebeldes pegaram mais no primeiro dia, e quando eles acordam pela manhã no outro dia, estava tudo podre, cheio de bichos. O único dia que eles poderiam pegar uma quantidade maior era na sexta-feira. Então na sexta-feira eles colheriam o dobro de maná, porque no sábado, no Shabat, não cairia o maná, eles não poderiam trabalhar, e colher o maná já representava ali um trabalho. Então eles deveriam colher maná em dobro somente na sexta-feira. Então é nesse momento que o povo está quando nós lemos essa passagem. E agora nós vamos extrair algumas lições. Então nós lemos o texto, nós explicamos o texto, e agora a gente vai aplicar o texto às nossas vidas. Então nós vamos ver que existem muitas lições nessa passagem. Algumas delas são exortações para nós, são exortações de Deus para você e para mim, e outras são algumas consolações de Deus para nós. Então a palavra de Deus, ela é entregue para nós para corrigir-nos, para nos exortar, mas é também para nos consolar. E a primeira coisa que eu posso extrair dessa passagem lida é a seguinte: a primeira lição, a primeira aplicação prática: diga não à murmuração. Posso ouvir um amém? Diga não à murmuração. Então nós não combinamos, mas o Marco Aurélio aqui também falou um pouquinho, aqui na abertura do culto, a respeito da murmuração. Então nós vemos que esse povo, o povo de Israel, o povo israelita, era um povo reclamão, era um povo murmurador, não é verdade? Eles saem do Egito com mão forte, estão diante do Mar Vermelho, murmuram contra Moisés e contra Deus. Agora eles são conduzidos até um local que tem água amarga, murmuram contra Deus. Agora eles estão com fome, murmuram contra Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar exatamente sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala sobre o povo de Israel no deserto e começa a trazer algumas lições práticas para a igreja de Coríntio. E uma das coisas que Paulo fala é sobre a murmuração. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, Paulo diz assim: nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Então a gente vê aqui que muitos israelitas morreram por causa da murmuração. Você sabia disso? Daquele povo que saiu do Egito e entrou no deserto, todos os homens, preste atenção, todos os homens de 20 anos para cima morreram no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto, por causa da murmuração, por causa da reclamação, ficaram 40 anos no deserto, por causa da incredulidade, e toda aquela geração morreu. Deus levantou uma nova geração no deserto para entrar na terra prometida. Por que eles morreram? Eles morreram por causa da incredulidade,
eles morreram por causa da imoralidade sexual em alguns momentos, eles morreram por causa da idolatria, né? Muitos morreram, houveram várias pragas por causa da idolatria, eles morreram por causa da murmuração. Tudo isso fez com que o povo morresse. E muitas vezes nós estamos sofrendo na nossa vida, por quê? Porque nós somos murmuradores, irmãos. Então a primeira dica, que a primeira exortação desse texto para nós é: diga não à murmuração. E agora eu quero ler aqui algumas frases que eu anotei sobre murmuração, de alguns homens de Deus, de algumas pessoas, e algumas citações também a respeito do assunto. Olha só, a primeira frase: a murmuração é a verbalização da incredulidade e da ingratidão. E é verdade, pessoas que reclamam, pessoas murmuradoras, são pessoas incrédulas e ingratas, não tenha dúvida. Uma outra frase aqui, ó: muitas promessas de Deus são adiadas por nossa murmuração. Sabia disso ou não? Tem pessoas que têm promessas de Deus, mas elas não experimentam, elas não usufruem, elas nunca alcançam essas promessas. Por quê? Por causa da murmuração. Esse povo tinha promessa. Esse povo deveria sair do Egito, durante alguns meses ficar no deserto, sendo preparado por Deus, e entrar na terra prometida. Eram alguns meses, talvez um pouco mais de um ano, alguns anos talvez ali, ó, se preparando no deserto, 1, 2, no máximo 3 anos, e entrar na terra prometida. Mas esse povo ficou 40 anos no deserto, teve essa promessa adiada, um dos motivos por causa da murmuração. Uma outra frase aqui, uma outra citação: o clamor nos livra das mãos de Faraó, a murmuração nos mantém no deserto, e a obediência nos leva para a terra da promessa. Amém? Então olha só, o clamor nos livra das mãos de Faraó, a murmuração nos mantém no deserto, e a obediência nos leva para a terra da promessa. Uma outra frase aqui: pessimismo e murmuração é uma oração para o diabo. Então olha só, pessimismo e murmuração é uma oração para o diabo. Por isso, uma outra autora aqui, ela cita o seguinte agora, olha só: ao menor sinal de murmuração, fuja. Fuja daqueles que reclamam quando chove, mas quando chega o calor, reclamam também. Fuja de quem reclama quando não tem alguém, mas quando chega alguém não sabem agradecer por tê-lo. Fuja de quem reclama pela ausência de amigos, mas quando está próximo de algum ou tem a oportunidade de torná-lo um amigo, simplesmente deixa-o escapar porque está preso demais nos defeitos pessoais e pontuais. Fuja de quem encontra 1000 problemas, mas não é capaz de encontrar uma solução sequer. A chuva, o sol, os amigos, os defeitos, as qualidades, os problemas, as soluções, tudo, absolutamente tudo isso é fundamental para compor os dias e fazer existir a bênção que talvez não está sendo valorizada, que é estar vivo. Então, muitas vezes, nós estamos reclamando, e isso está afetando a nossa vida negativamente, e afetando a vida daqueles que convivem conosco também. E aí eu pergunto, qual é o contrário da murmuração? Pastor Peter, qual é o contrário da murmuração? O contrário da murmuração é a gratidão, irmãos. É a gratidão. Então, pessoas gratas, pessoas agradecidas, em geral, não vão ser murmuradores. Agora, pessoas murmuradoras, em geral, não são gratas, são pessoas incrédulas e ingratas. Então, a murmuração em geral, olha, presta atenção, é uma característica de quem tem mentalidade de vítima. Quem tem mentalidade de vítima é murmurador. Então vejam que eles murmuravam contra Arão, contra Moisés e contra Deus. Tipo assim, vocês são culpados por isso que está acontecendo conosco. Era melhor ficar no Egito, onde nós estávamos diante das panelas de carne, do que morrer de fome nesse deserto. É melhor ser escravo lá do que ser livre dessa maneira. Ou seja, eles já haviam esquecido dos milagres que Deus havia feito dias antes, né? Então, uma mentalidade de vítima, uma mentalidade onde sempre tem um culpado para a minha situação.
Inclusive tem uma outra citação que eu li essa semana num livro, onde o autor diz assim, a vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido ou na sua mulher, no sócio, em Deus e, é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é invariavelmente alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Então nós vemos aqui a pessoa se vitimando e sempre colocando a culpa de algo que ela está vivendo em circunstâncias externas ou em outras pessoas, né? Ainda acrescento aqui, trazendo para o contexto de igreja, né? A culpa é do pastor, né? A culpa é da própria igreja, a culpa é do clima. Então pessoas vítimas, na verdade, sabe qual é o problema da pessoa que tem essa mentalidade de vítima? Vou falar para você, em geral, essas pessoas elas querem atenção. Qual é o ganho de uma pessoa ao se vitimizar? O principal ganho dessa pessoa é ter atenção, porque quando ela está ali se vitimizando, a tendência das outras pessoas é darem atenção para ela, é falarem, não é bem assim, você não é isso, não é bem dessa forma, e a pessoa tem um ganho de atenção. Então cuidado para que você não se coloque nessa posição de vítima, como se o universo e todas as coisas estivessem conspirando contra você. Não, assuma aí o protagonismo da sua vida. O que fazer então, pastor Peter? Se eu estou nessa cilada, nessa circunstância, sou uma pessoa vitimista, sou uma pessoa reclamona, uma pessoa murmuradora. Então o que fazer? O texto nos mostra o que fazer. Nós devemos clamar ao Senhor, que é o segundo ponto aqui da mensagem, né? Então assim, eu estudando sobre esse assunto, eu vejo assim como Moisés realmente se tornou um homem de Deus, né? Então por isso talvez ele seja aí o maior profeta do Antigo Testamento, né? Então quando o povo murmurava contra Moisés, contra Arão, contra Deus, o que Moisés fazia? Moisés não rebatia o povo, Moisés sempre clamava ao Senhor. Moisés ele ia ao Senhor. O versículo 25 do capítulo 15 diz que esse ele é Moisés, ele clamou ao Senhor. Então sempre que havia um problema, sempre que o povo reclamava, algo para ser resolvido, Moisés ia para o Senhor, e o Senhor trazia a solução, irmãos. Essa é a verdade. Olha só o Salmo 50, versículo 15. O que o salmista diz? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então Moisés entendeu isso. Momento de angústia, de pressão, de reclamação do povo. O que Moisés fazia? Invocava o Senhor, clamava ao Senhor. Deus o livrava, Deus trazia uma resposta para Moisés. E o Senhor era glorificado. Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, de todos aqueles que clamam por Ele em verdade. Então o nosso erro muitas vezes, no momento de dificuldade, de pressão, é não irmos para o Senhor. Porque quando nós vamos para o Senhor, Ele sempre vai trazer a solução. Não sei, acredito que você já deve ter experimentado isso. Quantas vezes eu, em momentos de ansiedade, de preocupação, né, ali onde eu me senti pressionado, eu falei, eu vou ao Senhor, claro. E quando eu fui para o Senhor, quando eu levantei, as coisas tinham melhorado. Talvez não externamente, mas dentro de mim, aquele sentimento de paz, de confiança. E eu levantei e falei, está tudo bem, o Senhor está no controle. E deu tudo certo. Sempre as coisas deram certo. Então qual é o nosso erro quando nós estamos diante de uma dificuldade? O nosso erro muitas vezes é murmurar, irmão, é reclamar, é olhar para as circunstâncias, é focar nelas ao invés de clamar ao Senhor para que Ele nos ajude. E quando você olha para as circunstâncias, elas se magnificam, elas se tornam maiores, elas se tornam grandes, parece que o gigante se torna enorme. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o gigante é sempre menor do que aparenta ser.
E quando você olha para o Senhor, você vê que o gigante é pequeno. É como aquela história, né? Eu conto essa história numa outra mensagem que eu tenho, mas, enfim, vale a pena repetir aqui para aqueles que não ouviram. Então, essa história fala de um homem que estava andando numa estrada de chão, né, uma estrada assim pedregosa, com vários pedriscos, enfim, e ele de repente chutou uma pedra, né, na estrada, assim, chutou para a beira da estrada, uma pedra, não era assim uma pedra tão pequena, né, mas não era uma pedra grande também, e tinha um sapo na beira da estrada, e a pedra rolou e bateu no sapo, o sapo ficou de barriga para cima e a pedra caiu em cima do sapo, e o sapo ficou desesperado, porque ele não conseguia se virar, entendeu? Ficou de barriga para cima. E eu sei que sapo não fala, irmãos, mas nessa história ele fala, tá? E o sapo começou a clamar: alguém me ajude, por favor, eu vou morrer, preciso de um milagre, né? E aí de repente, alguns minutos depois, passando uma outra pessoa por ali, viu o desespero do sapo, à beira da estrada, foi ali e tirou a pedra de cima do sapo. O sapo virou e ele saiu pulando: milagre, milagre, milagre. Então para o sapo aquilo foi um grande milagre, mas para a pessoa que tirou a pedra de cima do sapo, aquilo não foi nada, irmãos. Então é assim que funcionam as coisas. Aquilo que para você, meu Deus, é algo gigantesco, é algo impossível de ser resolvido, para Deus não existe nada demasiadamente difícil, tudo é possível para Deus, e por isso que Jesus falou: tudo é possível para o que crê. E esse era o problema do povo. Estou com fome, olhava para o umbigo, para as necessidades básicas, começavam a reclamar, começavam a murmurar. Então deixa de ser reclamão e seja uma pessoa que clama ao Senhor. Posso ouvir um amém? Então, primeira coisa, diga não à murmuração. Segunda coisa, clame ao Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto: Deus transforma o nosso amargor em doçura. Posso ouvir um amém? Então eu falei para vocês que a palavra Mara significa amargo, né? Então até nós conhecemos pessoas aí que se chamam Mara, né? Então assim, se você for ver, não é um bom nome, né? Porque o nome Mara é amargo. E essa região foi chamada de Mara por quê? Porque as águas ali, elas eram amargas. Não sei se eram águas calcárias, né? Águas assim, com muitos minerais, não sei, mas era uma água que não dava para tomar. E aí Moisés, ele clama ao Senhor, e o Senhor mostra a Moisés uma árvore. E Moisés então corta essa árvore, joga ali na água, e aquelas águas, elas são completamente curadas, queridos. E essa árvore que Moisés cortou, simbolicamente, eu digo isso sem medo de errar, aponta para Cristo, né? Cristo, ele foi cortado, Cristo, ele foi transpassado, ele morreu, para quê? Para mudar o nosso coração, para tirar o amargor do nosso coração. Então aquela árvore que foi cortada e jogada nas águas, ela apontava para Cristo, para o Espírito de Deus, que entra na nossa vida e vai produzindo mudanças, e vai produzindo cura na nossa vida, não é verdade? Não é o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Cristo, ele veio para nos libertar, ele quer entrar no seu coração e quer libertar você de todo pecado, ele quer libertar você de todo amargor. Todos nós precisamos de Cristo, irmãos. Somente Cristo pode nos libertar do amargor do pecado. Então o amargor nós podemos entender aqui como pecado, e Jesus, a árvore da vida, que vem para nos curar, que vem para nos libertar, que vem para nos conduzir para a terra prometida. Então é nesse momento que o Senhor se revela como Deus que sara, que é aqui o quarto ponto da mensagem. Então Deus, ele nos cura, Deus, ele nos sara, Deus é o Jeová Rafá. Olha só o versículo 26 desse texto de Êxodo 15. E disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos,
não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura, ou o Senhor que te sara, o Jeová Rafá. Então Deus, na sua misericórdia, promete ser aquele que nos cura. Agora olha só, tem uma condição, né, que é a obediência aqui, né? Então existem muitas promessas na Bíblia que elas são também condicionais, irmãos. Então tem pessoas que falam assim, é normal, não entendo por que Deus abençoa fulano e às vezes eu não sou abençoado, né? Enfim, o que nós precisamos observar é se nós estamos vivendo os princípios de Deus. Se nós estamos vivendo e obedecendo aquilo que Deus nos mandou obedecer, beleza. Então pode ser qualquer outra situação, pode ser o diabo atacando a tua vida, pode ser um propósito de Deus aí, querendo trabalhar algo em você, mas se nós desobedecemos princípios da palavra de Deus, nós sofreremos as consequências. Então a obediência, ela atrai bênção, a desobediência, ela automaticamente atrai maldição. Então a gente vê aqui, eu sou o Senhor que te cura, eu não vou colocar sobre vocês nenhuma das doenças que eu coloquei sobre os egípcios, mas veja a condição, né? É obedecer os mandamentos, é guardar os estatutos do Senhor, para que isso seja vivido por nós, amém? Então Deus quer te curar, irmãos, né? Deus quer curar a tua vida, curar em todas as áreas, pode ter certeza. Ele é o Jeová Rafá, Ele continua sendo um Deus que cura, mas muitas vezes Ele está esperando um posicionamento da nossa parte. O que falta muitas vezes para nós é um posicionamento, de dizer, não, eu me posiciono agora e vou colher as consequências, o resultado desse meu posicionamento. Então a igreja, se a igreja fosse uma igreja posicionada de fato, as coisas seriam bem melhores para a igreja. Muitas vezes nós não colhemos o que nós gostaríamos de colher por causa da nossa falta de posicionamento e da nossa desobediência, ok? Então seria isso. Quinto ponto aqui, ó. Isso aqui é muito importante também. Não olhe para trás. Deixe o passado para trás. Amém? Então, primeira coisa é não murmurar. Essa é a primeira lição aqui que nós temos do texto. Segunda lição é o clamor, né? Você clamar ao Senhor. Terceira coisa que nós vimos aqui é que Deus transforma o nosso amargor em doçura. Quarta coisa, Deus, Ele é um Deus que nos cura. E quinta coisa, deixe o seu passado para trás. Não sei se vocês observaram, mas todas as vezes que o povo estava diante de uma luta, de uma dificuldade, o que eles faziam? Eles olhavam para trás, né? Estavam ali diante do Mar Vermelho, era melhor ser escravo no Egito do que padecer aqui diante do Mar Vermelho. Agora eles estão ali diante de Mara, né? Eles olham para trás e reclamam que eles morreriam de sede. Agora eles estão com fome e eles olham para trás e eles dizem, era melhor ser escravo lá no Egito, pelo menos a gente tinha carne, pelo menos a gente tinha pão em abundância. Agora nós vamos morrer de fome aqui nesse deserto. Então o povo sempre estava o quê? Olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, né? O povo não conseguia olhar para frente, irmãos. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao 15, um texto bem conhecido. Ele diz assim, ó: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Então ele está dizendo, ei, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu avanço para aquelas coisas que estão adiante de mim. Então a palavra é, deixe o passado para trás. Quem fica olhando para trás não avança. Não avança, fica paralisado. Lembram da mulher de Ló? A mulher de Ló foi liberta juntamente com o seu marido Ló, com as suas 2 filhas de Sodoma e Gomorra,
E a ordem de Deus é: corram para os montes e não olhem para trás. E aí foram. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás. Quando olha para trás, ela é transformada numa estátua de sal. Ela paralisa. Então quem olha para trás, paralisa. O passado tem que ficar para trás, irmãos. É claro, às vezes você pode lembrar de algo, né? Assim como um testemunho. Às vezes você pode até relembrar de algo do passado para não voltar a cometer aquele erro, né? Às vezes até lembrar de alguma coisa boa contando para alguém, mas nós não podemos ficar presos no passado. O problema é a pessoa que fica presa no passado, né? Às vezes até em coisas boas, irmãos. Não é verdade? A pessoa não consegue desfrutar do casamento dela hoje. Por quê? Porque ela está presa lá no primeiro relacionamento, lá, meu primeiro namoradinho, minha primeira namoradinha lá era tão bom, entendeu? Não consegue esquecer aquilo lá. Larga isso, né? Não consegue desfrutar do momento atual, do emprego, porque fica lembrando lá do passado, né? Não consegue desfrutar da comunidade de fé, porque lembra lá do passado, lá no início. As coisas mudaram, irmãos. A gente tem que olhar hoje para frente, né? Você viver a sua vida olhando para trás, olhando para o passado ou preso no passado, é como você dirigir o seu carro olhando no retrovisor. Fatalmente você vai bater no carro da frente. Agora, se você olhar para frente, as coisas vão ser bem melhores. Olha só o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 25. Olha só o que o autor de Provérbios diz: que os teus olhos olhem para frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Então a Bíblia está falando para você olhar para onde? Olhar para frente, irmãos. É esse o caminho que você deve seguir. Amém? Então o povo de Israel, olha só, eles saem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho. Não sei se você sabe, eles tinham durante o dia uma coluna de nuvem que os cobria durante o dia para eles não sofrerem por causa do calor. Durante a noite tinha uma coluna de fogo que esquentava o povo no deserto, porque no deserto durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Então eles tinham ar-condicionado, irmãos, no deserto. Quando eles queriam água, não nessa passagem, mas mais para frente, você vai ver que Moisés feriu uma rocha e saía água da rocha. E a Bíblia diz que essa rocha seguia esse povo. E essa rocha era Cristo. Ou seja, eles tinham água da rocha, quando eles queriam, para tomar, para se banhar, para lavar roupa, porque era muita água que saía dali. Tinham todos os dias pão que descia do céu pela manhã, então fast food ali, todos os dias gratuitamente. Irmãos, a Bíblia diz que as roupas deles não envelheciam durante 40 anos no deserto, as sandálias não se gastavam. Imagine só uma sandália que dura 40 anos, irmãos. Oh, coisa boa, né? Enfim, mulherada deveria ficar um pouco decepcionada, queria trocar de sandália, não era mesmo os 40 anos, né? Mas de qualquer maneira, a roupa não se gastava. Viviam debaixo do sobrenatural de Deus, mas toda hora eles estavam olhando para trás, dizendo: como era bom estar lá no Egito. Lá a gente tinha panela de carne, lá a gente tinha pão à vontade, né? Não conseguiam perceber que eram escravos no Egito e que estavam sendo conduzidos para uma terra que mana leite e mel. E ao invés de olharem para frente, eles olhavam para trás. E porque olhavam para trás, morreram praticamente aí todos, né? Ou todos os homens, exceto 2, de 20 anos para cima, de todos aqueles que saíram do Egito. Então, queridos, cuidado, deixe o seu passado para trás. Se você ficar olhando para trás, você não vai conseguir realmente experimentar aquilo que Deus tem para você. Então, se tem uma coisa da qual nós devemos ser libertos, é também do nosso passado. Posso ouvir um amém? Sexta coisa, preste atenção, Deus conclui aquilo que Ele começa. Deus conclui aquilo que Ele começa. Então preste atenção, se Deus nos tirou do Egito, Ele não vai permitir que morramos no deserto. Amém? Fala aí para a pessoa do teu lado isso aí. Se Deus nos tirou do Egito, Ele não vai permitir que morramos no deserto.
Olha só, Filipenses 1,6. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Em outra palavra, em outra tradução, na verdade, diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus prometeu uma terra ao povo de Israel e Ele cumpriu com a sua promessa. Então Deus também tem promessas para nós e Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Então isso serve para a nossa vida pessoal, isso serve para a nossa comunidade de fé também. Se Deus começou uma boa obra em mim, então Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou uma boa obra aqui na nossa comunidade, então Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, independente das circunstâncias, nós precisamos entender isso, né? É claro que nesse processo alguns são chamados para outros campos, para outros lugares, alguns abandonam a comunidade de fé por amarem o presente século, não é verdade? Paulo já falava isso, né? Paulo fala, Demas me abandonou porque ele amou o presente século. Alguns acabam, né, gostando mais do pecado realmente do que a presença de Deus. Enfim, né? Então muitas coisas vão acontecendo nesse caminhar com Cristo, mas nós precisamos continuar firmes, precisamos continuar de pé, olhando para frente, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la em nome de Jesus. Amém? Então Deus conclui aquilo que Ele começa. Então você pensar assim, Deus, o que está acontecendo? Né? Não estou conseguindo ver as coisas acontecerem, ou você está num momento de dificuldade, e você olha para trás, pensa em voltar para o mundo. Não, faz parte do processo, né? As dificuldades, os sofrimentos, as tribulações, as calúnias, né? As opressões, tudo isso faz parte dessa caminhada e desse processo rumo ao lugar que Deus preparou para a nossa vida. E finalmente, eu queria destacar aqui para vocês a importância da busca diária de Deus. E aí eu quero falar rapidamente aqui um pouco mais a respeito do maná. Olha só o versículo 4 do capítulo 16 que nós lemos. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Amém? Então Deus, na sua misericórdia, Ele promete ali sustentar o povo sobrenaturalmente. E qual é a promessa de Deus? Vou enviar sobre vocês o maná. Né? Eu falei para vocês, o maná significa o que é isso? Quando o povo levanta de manhã assustado, né? O que é isso? Né? Pão tinha caído do céu. E aí eles deram o nome a esse pão de maná. E como eu disse para vocês, eles deveriam colher diariamente a quantidade necessária para se alimentarem naquele dia, né? E quando você vai para o Novo Testamento, você vê que Jesus ele nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então por que Jesus falou para você orar pelo pão de hoje? Porque é para você se preocupar com hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã eu devo buscar o pão de amanhã. Depois de amanhã, o pão de depois de amanhã. Isso aponta para uma busca diária. Todos os dias, os israelitas deveriam ter o hábito e a rotina de colher aquele pão pela manhã. Trazendo isso para as nossas vidas, nós também devemos, espiritualmente falando, colher o nosso maná todos os dias, irmãos, né? Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, né? Tem pessoas que elas acreditam que elas podem trabalhar com estoques de oração, por exemplo, né? Estoques de busca a Deus. Então, tipo assim, essa semana eu busquei muito a Deus, né? Eu orei 3 horas num dia, né? Jejuei aquele dia, então eu vou ficar agora uns 3 dias sem orar. Eu tenho estoque de oração aí por uns 3 dias. Não é assim não, irmãos. Você deve buscar diariamente. Aquilo que você buscou hoje, não importa se foram 3 horas, aquilo já não é mais para amanhã, isso é para hoje. Então nós temos que, ou melhor, é para hoje e amanhã
tem o que você tem que buscar para amanhã. Então não existe essa ideia de você estocar a oração, estocar as coisas de Deus. Nós devemos diariamente ter o hábito e a rotina de fazer o que precisa ser feito. E todos os dias, pela manhã, entrar na presença de Deus e buscar o nosso pão, buscar o nosso maná. E esse maná, você sabe, ele aponta para o próprio Cristo, né? Cristo, certa vez ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém? O pão vivo que desceu do céu. E quando ele disse isso, os judeus entenderam que ele estava falando exatamente sobre esse pão que caía no deserto para que o povo de Israel pudesse comer. Então, finalizando aqui, queridos, o que nós aprendemos aqui com essa passagem? Primeiro, não murmurar. Amém? Não murmurar, mas agradecer. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Estou numa situação difícil, o que eu faço? Tire os olhos das circunstâncias, vá para o Senhor. Terceira coisa, Deus transforma o nosso amargor em doçura através de Cristo. Quarta coisa, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Quinta coisa, deixe o passado para trás. E sexta coisa, Deus conclui o que Ele começa, Ele é fiel. E finalmente, a sétima coisa, a busca diária, de você buscar ao Senhor diariamente. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.